Fala aí galera, eu sou o Tei, tava com poucas cartas, graças a Deus, precisava de novos suportes, né? Afinal de contas, já tava o quê? 2 semanas sem suporte de Hero. Hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com atraso, mas pra comentar sobre uma das novidades que a Konami lançou recentemente, dessa vez para o deck de Hero. Pois é, o deck de Hero, e a câmera não para, recebeu novos suportes recentemente, cara, e na verdade tem um tempo relativo em que esses novos suportes foram lançados. Vocês já estão ligados, eu comentei um tempo atrás aqui sobre os Evil Heroes, nesse vídeo aqui em cima, porque teve uma main collection em que os Evil Heroes eram protagonistas, e é um arquétipo complexo de você poder mexer nele, de verdade mesmo. É complexo na gameplay e também, sinceramente, tá sendo complexo de lançar suportes pra ele. E é claro que a cara do Jaden lá estampada por ter sido um protagonista de um anime antigo, né, que no caso, e com a temática que talvez seja a que tem mais cartas aí, sempre acaba chamando a atenção. Mas tá sendo difícil de dar suporte para esse deck. Isso porque ele tem um monte de subgrupos, e esses subgrupos têm as suas peculiaridades. Então, quando eles deram suporte lá para os Evil Hero, lançaram cartas bem interessantes. A Evil Assault é uma spell muito boa e o deck acaba tendo um monte de Power Cards diferentes. Porém, essas Power Cards, elas têm um nicho dentro do nicho que é o deck de Hero, que é alocado dentro dele mesmo. Então, apesar de ter muitas cartas, e de fato, tem carta pra caralho, não dá pra você reclamar que falta opção pra você usar, mas, e que também não tem o que você fazer, tem coisa pra cacete pra fazer. Ultimamente eles lançaram Trap, você separa interação, e tem o Adust Gold que pega qualquer carta Evil, e tem mais Vision Hero, então eles agora estão implementando uma nova temáticazinha desses Heroes que eu não cheguei a comentar, que são os Masked Heroes, né? E você já conhece os Masked Hero lá no... porque você usa o Dark Law, por exemplo, mas tem um outro subgrupo que precisava vir de cartas de main deck. Hoje eu quero comentar um pouco meio que sobre esse subgrupo, né, dos Masked Hero, e é claro, da nova carta que lançou, porque qual é o... E eu odeio isso, tá? O power level das cartas e como que a Konami acaba usando o design de um deck aleatório e acaba que em pouco tempo a gente fica anestesiado com os absurdos e o absurdo vira régua. Então os decks precisam ter o circular. Tem suporte pra vir pra um deck, lança um circular pra ele. E agora o Hero tem um circular, que é a Miracle Ejector. Vamos acompanhar esse novo suporte, o JDBR se masturbando na frente do PC. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela a gente vai comentar um pouquinho sobre essas novas cartas, né? Essa é a grande carta que foi lançada, a última na verdade, né? A Miracle Ejector, que é essa menininha aqui, que tem uma medalhinha de herói e por isso que ela é sempre tratada como Elemental Hero. Pô, por que essa carta é aleatória desse jeito e tem esse nome e tal? Lá no anime, se você acompanhou, você deve lembrar que tem um determinado período que o Jaden acaba usando algumas cartas diferentes, né? Acho que é quando ele tá usando os New Spatian. E aí o deck dele dá uma mudada, né? E aí você vê algumas cartas diferentes, como por exemplo o Card Trooper. A gente vê o Card Trooper, o Necrogardna, que são cartas que o Jaden acaba usando em um período X da história. Esse aqui tem tem um outro bichinho também, que é um menininho com a cara, com o chapéu do Mago Negro e tal. E essa carta, se eu não me engano, tava nesse período, tá? Então é só um retrain dela. Eu tentei lembrar aqui de como que é o nome do outro bichinho. Se você souber, deixa aí nos comentários, você deve saber. Mas tem um outro bichinho que a arte dele é um menininho com chapéu de Mago Negro. Ou eu tô enlouquecendo? O que me leva a pensar que se a Konami deu um retrain dessa carta, eles vão dar um retrain dessa outra, que é um menininho com chapéu do Mago Negro. Mas aqui é o retrain dela, a Miracle Ejector, obviamente com um poder compatível com a época em 2025. Então essa aqui é uma das novas cartas, mas não é só ela. A gente já vai comentar um pouquinho sobre alguns desdobramentos. Não é essa a única carta que eles lançaram, porque se o anúncio disso aqui foi publicado em 4 de novembro, isso aqui foi publicado em 4 de novembro, estamos no dia 18, caralho. Já faz bastante tempo que foi anunciado isso aqui, hein? 4 de novembro foi anunciado, então quanto tempo passa pra ficar sem suporte de Hero? Bom, eles soltaram uma coleção aí, que é o Premium Pack, né, que é pra coisas do anime, e aí eu já comentei com vocês nesse Premium Pack as cartas do Synchron, né, que são essas cartas aqui embaixo, ó, do Junk Master e do Junk Armor, mas aqui também veio o suporte pra Hero, e dentre eles tem esse Masked Hero
Fountain, que é um novo suporte que veio também agora. Então depois do Miracle Ejector veio esse Masked Hero Fountain. Lembrando que a coisa de um ano atrás, eu acho, a gente recebeu os Evil Hero. E aí também, depois desse, ainda tem essas cartas que sinceramente eu acho que ainda precisam chegar por aqui, né? Que são cartas que vieram no Tactical Try. Deixa eu até pesquisar aqui, ó, Masked Hero. Eles ainda não existem no TCG, né? Ainda não existem no TCG, mas que tem mais Masked Hero que lançaram e que nós não temos, que é esse Dusk Crow, meu Deus do céu, aqui, e tem também esse Furnace e esse outro Masked Hero Atomic. Então tem esses cabas além da arte alternativa, né, que eles lançaram lá no Tactical Try do OCG. E essas cartas ainda não lançaram pra gente, mas são mais Masked Hero. E por que que o Masked Hero vem sendo alimentado aqui, né? Tem uma parada que eu não sei se vocês estão ligados, provavelmente quem acompanha mais a questão de anime deve saber, mas o Yu-Gi-Oh! É totalmente diferente, tirando o Duel Monsters, salvo engano. Ele é totalmente diferente. O anime, que é uma obra própria, não é feita, é baseada em um material, né, um mangá. E aí o mangá é lançado posterior, ou não sei se é lançado em paralelo. O ponto é, as histórias são completamente diferentes. Então, depois que eu tinha terminado de acompanhar o Arc 5, eu acho, o anime do Arc 5, isso lá em 2016, sabe? Eu comento um pouco sobre minha história no jogo nesse vídeo aqui em cima. Eu parei pra tentar ler o mangá, né? Porque eu tava começando a assistir anime nessa época, eu li um pouco do Shingeki no Kyojin, depois de ter lançado a primeira temporada, e aí eu cheguei na parte que descobre qual que é o Titã, quem é o Titã Colossal e o... Esqueci o nome do outro. Caralho, o Encoraçado? Acho que é esse o nome. Eu li isso na porra do mangazinho lá, tá ligado? Então quando lançou o anime eu nem fui surpreendido. Enfim, mas eu fui tentar ler também o mangá do Yu-Gi-Oh! GX e do Arc 5, que é o que eu tinha assistido. E eu vi que era tudo muito diferente. Era dentro da escola e tal, mas o Jaden, ele tinha um professor que tava morrendo e que o herói boss dele era o Terra Firma, um herói aleatório, sabe? Tipo, esse cabo aqui, ó, Terra Firma. Esse era o herói as do Jaden. E aí ele usa aquele herói lenhador que vinha no estrutural lá de 2014 do Jaden, enfim. Então era tudo muito diferente, eu achei muito esquisito. O Chad usando Lightning Darkness Dragon, sabe? Que inclusive era bem maneiro. Então era tudo muito diferente. E quando eu fui acompanhar o Arc 5, eu vi que o anime também era diferente. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque lá no anime, o Jaden acaba pegando o deck, herdando de alguma forma o deck desse professor dele que tava morrendo, e ele acaba usando os Masked Hero. Então o Masked Hero existe como monstrinhos de main deck, que era algo que nós sentíamos falta há muito tempo, porque existia lá no estrutural, que a Konami lançou há muito tempo, do Hero, enquanto o Stratos ainda estava banido, existia esse cara. Eles lançaram com alguns Masked Heroes, inclusive o Dark Law, o Mask Change e tal, que era uma gimmick bem interessante de você usar no Hero. Eu acho muito legal a gimmickzinha dos Masked Hero, pra falar a verdade. Que você tem uma Spell Quick, que você coloca a máscara. Eu acho que seria mais interessante se fosse um equipamento, né? Mas enfim. E aí você coloca a máscara no boneco, e aí ele vira um herói mascarado da mesma cor, né? Então você transforma o herói de um atributo em um Masked Hero do mesmo atributo, desde que você passe pelo Mask Change ou Mask Change 2. E aí esse cara, ele veio no estrutural, e porque tinha alguns Masked Hero, alguns poucos, não tinham muitos, que eram só 3, né? O Vento, o Luz e o Trevas. Você podia fundir 2 deles pra fazer esse aqui, que é esse Contrast Hero Chaos, que é feito com 2 Masked Hero. Ele é sempre tratado como Elemental Hero, então ele é feito com Miracle Fusion e tal, e ele tem um efeito Quick de escolher um Face Up Card pra negar os efeitos dele. Eu lembro que essa carta aqui, sempre tem um meme que o Hero perde pra Regek e tal. Se essa carta pudesse ser feita há um tempo atrás, seria bem interessante, mas agora isso tá facilitado por causa desses Masked Hero do main deck, tá? Que nós temos agora esse amigão aqui, e aí os Masked Hero obviamente interagem com o Mask Change. A Konami lançou recentemente esse outro amigão aqui, o Fountain, então já temos aí uma quantidade decente de Masked Hero pra você ter que fundir pra fazer uma endboard com um Contrast Hero Chaos sem precisar banir os Dark Law da vida, porque é inviável fazer isso T0, né? E além disso, ainda veio há um tempo atrás mais um Elemental Hero, que é o Thunder Giant Voltic Thunder, e por fim, agora sim, tem a Miracle Ejector. Então tudo isso, cara, coloca uma parada, e antes de falar das cartas em si, eu queria comentar um pouco sobre isso, né? Coloca no Hero uma camada de parada muito esquisita, porque
como todo o arquétipo de heróis, ele tenta interagir entre si, o Stratos ele pega qualquer hero do deck, o Vion joga qualquer hero do deck. Mas tem alguns que tem algumas interações muito específicas, que você precisa usar o grupo dos Evil Hero. Se eu uso o Evil Hero lá do Steel Gold, que é muito bom, que eu descarto e pego qualquer carta, eu tenho que usar o Evil Assault, mas eu tenho que usar o Prisma, e tenho que usar o bicho que pega o Super Poly, tem que usar um monte de carta. E aí acaba ficando muito inchado, que dá pra usar, e você tem diferentes camadas de push e tal, beleza. E aí tem os Vision que você tem que usar também, tem os Destiny que você tem que usar, tanto porque o malha é absurdo, mas se você quiser fazer o DPE, você tem uma rota ali pra fazer. E agora, mais recentemente, a gente vem usando o News, o amarelo. Você vem usando o amarelo também. Por quê? Porque é bom, você ativa a poly e funde ele pra poder fazer as suas fusões terem plus de efeitos extras, e aí você acaba precisando também usar o News amarelo agora. Tem um link que busca ele? Tem, e tudo é buscável e alcançável, beleza. Mas o que eu sempre sinto nesse deck é que fica tudo muito inchado, sabe? Tudo precisa... Vem uma carta boa, mas essa carta boa, ela é de um sub-arquétipo do Hero, e pra ela ser boa, ela acaba trazendo consigo o uso de mais tijolos, sabe? Então, tem cartas muito fortes nesse deck, mas sempre vem atrelado ao uso de algum tijolo. E esse aqui, aparentemente é um deles, porque essa carta, Miracle Ejecto, ela diz que ela é um mago 3 de terra, não tem nenhuma sinergia com o Hero, mas ela é sempre tratada como Elemental Hero. Legal, então ela é sempre Elemental Hero Card, então ela serve como material de fusão, sim. Você pode mandar um New Expansion do deck pro cemitério como custo, e aí faz summonar essa carta da mão, é de fato um circular. A diferença é que o circular joga o Mathemax Sigma, que é um bicho do arquétipo que vem por Special Summon, e é absurdo. Só que essa menina, se ela entra por Normal Special, ela pode pegar uma Spell Trap que mencione o Elemental Hero Monster Card Name do deck pra tua mão. Se esse card é mandado pro cemitério, você pode escolher uma carta que controla, bana. Esse efeito é interessante, você pode fundir Quick no turno do oponente e ela mata, e ela bane uma carta do oponente, interessante. Mas, no cemitério, desculpa, é cemitério do oponente. Mas... observa que é um circular, mas é um circular que joga um News Expansion, que nesse subgrupo de cartas que eu falei, eu não citei que usa News Expansion não. Ninguém usa nenhum News Expansion. Você usa o News, porque o News, ele é metade material de fusão de alguns bichos, ele é diferente atributo pra fazer os Wingman lá, né? Flame Wingman, que pega a carta Favorite, e aí algumas fusões são boas ter ele. Enfim, mas a gente não usa New Expansion, você acaba não usando New Expansion. Então tem essa puta carta boa, mas por que ela é boa, né? Só ela entrar por Special da mão e buscar uma carta que lixa Elemental Hero, isso não é bom necessariamente, né? Por que isso seria bom? Porque a carta que você busca com ela é essa aqui, ó. É uma carta que já existe, mas ela é boa? É muito boa. Por que ela não é, um Power Card de Hero? Porque não é buscável. Agora ela é buscável. Porque o Stratos pega a Miracle entra por Special, não é normal, que é importante. E aí você pega essa carta que embaralha um Elemental Hero ou New Expansion que você controla pro deck. E se fizer, faz sumo de um Elemental Hero ou New Expansion com um nome diferente do deck. E aí você troca um bicho do campo por outro do deck. É absurdo. Então o sumo da Miracle Ejector pega essa carta, você tributa um Elemental Hero. Qual? Ela mesma, ela é tratada como Elemental Hero, e aí você traz o Stratos do deck. E aí, a gente vai ver daqui a pouco uns vídeos do JDBR, que ele até fala que você ganhou um Hero Lives novo, porque essa carta é como se fosse um Hero Lives. Você ativa o Hero Lives, não gasta o Normal e invoca um Hero do deck. Ela é igual, o efeito dela entra por Special e dump um New Expansion, não esqueça dessa parte. Tem que jogar o New Expansion, então é um brick desgraçadamente ceboso que você tá usando. E aí ela entra e pega essa spell, que vai tributar a Ejecta do campo, invocar o Stratos por Special Summon do deck, que vai entrar e vai buscar uma carta. E aí é isso que você faz. Então é muito, muito, muito bom, atrelado ao uso de um brick. Porém, com essas outras cartas, se a gente conseguisse fazer elas serem mais individuais, mais standalones, para que você consiga usar os heroes de maneiras mais... eu acho que standalone é a palavra mesmo, sabe? Sem precisar ficar com a amarração de um monte de tijolo, seria interessante. E aí é que entram os Masked Hero, cara. Porque por mais que ele seja uma inclusão, acho eu, tá? Eu posso estar falando bosta, porque eu lembro que quando eu fiz um vídeo há um tempo atrás de Hero, pipocou vídeo meu em grupo de Hero e a galera odiou porque eu sou burro, de fato eu sou. Mas... aí é que entra os Masked Hero, porque eles interagem com uma coisa que teu deck já quer interagir, que é a Mask Change. O deck de Hero, você consegue fazer aquela fusão, né? A Awakening de Elemental Heroes, eu acho que é esse o nome da fusão. Que você estoura ele e aí você invoca qualquer guerreiro do deck. E aí você traz o Shadow Beast por Special Summon. Tem algumas jogadas que você faz que visa invocar um Hero. E aí você invoca por Special o Shadow Mist.
Porque o Shadow Mist indo pro cemitério busca um Hero? Busca. Mas se o Shadow Mist é Special invocado, ele busca um Mask Change. E assim você busca o Mask Change. Então você já usa o Mask Change no deck porque o Dark Law é uma boa carta. Antes era um dos objetivos, porque se você não lembra o Hero de 2016, 2015, 2016, cara, era Hero Lives, Goblin de Burg, normal summon Goblin de Burg, invoca por Special Shadow Mist da mão, Shadow Mist efeito, busca o Mask Change, sabe? Era uns bagulho desse. Team Goldfish, que invoca Shadow Mist da mão. Enfim, era umas paradas dessa. Mas você já usa essas cartas que tentam fazer o Dark Law. E aí é que entra também os Elemental Hero, porque não adianta muito se eles forem cartas que você vai usando e tem que ficar colocando mais tijolos no deck. São cartas extras que tem que estar no deck? São. Mas se forem cartas extras que faz você cortar algumas cartas que são boas, mas só são boas atreladas a cartas ruins, seria o caso ideal. Esse maluco aqui, você pode usar ele, ó, e se ele tá na tua mão, você pode banir um Hero do teu cemitério como custo e faz summon dele da mão. Então, ele entra por Special Summon sem precisar ter buscado alguma carta. Então, a gente já tem alguma coisinha aqui. É claro que se ele é Normal Special, você pode adicionar o Masked Hero, monstro do deck ou cemitério pra mão. Então, ele interage com os Masked Hero. Teoricamente, te fazendo colocar mais tijolo no deck, eu não sei, ele faz com que você use mais carta desse subgrupo. Agora, vamos ver a outra. O outro aqui é o Furnace, eu não sei falar esse cara. Nível 7 de fogo, então ele não vai ser normal sumo. Mas o efeito dele você pode revelar essa carta e aí adicione um Mask Change ou Poly. O Vion, que é quem busca Poly, geralmente, ele pode ser negado. E aí negar o Vion é muito atrativo, porque você nega o Vion e nega o efeito de jogar do deck e de buscar Poly. Aí eu fico sem Poly, eu preciso de Poly, esse cara pode buscar Poly. Legal. Mas ele também pode pegar o Mask Change. Revela ele, pega o Mask Change do deck pra mão e descarta uma carta. Você fica alocado em Hero. Além disso, se você Special Summon um Non-Fire Hero Fusion, tá tranquilo, né? Você pode special essa carta do teu cemitério ou da mão. Então é mais um extensorzinho pra você continuar chinelando no maluco. E uma coisa que eu acho que é interessante é você ter jogada pós Nibiru também. Também pode te ajudar a ter jogada pós Nibiru dessa forma aqui. E um detalhe é que ele pega Mask Change, tá? Não é Mask Change Card, é importante lembrar. Mask Change, entre aspas, não Mask Change Card. Ou seja, você não pode pegar um Mask Change 2 com ele, é um Mask Change genérico. Quer dizer, o Mask Change focado em Hero. O Mask Change 2 é genérico, descartando carta, né? Enfim. Esses são os novos bichos. E aí o último que a Konami lançou é esse de água, o Masked Hero Fountain. Observe nas cores, nos atributos. Trevas, fogo, água. Você tem mais Masked Hero de main deck? Não tem. Você tem os heróis mascarados aqui, ó, que você usa. E o último que veio, que é o Masked Hero Atomic, ele coloca uma pulga atrás da minha orelha, porque nessa parada de eu ficar tentando ver os padrões, né, do que a Konami faz, ele é repetido, mano. Ele é repetido. Só que não é nada de especial ser repetido. Porque, e eu lembro desses Masked Hero, porque quando eu comecei a jogar, eu fui pesquisar todos, pra comprar todos. Eu queria ter os Heroes. E aí eu comprei alguns. O Acid eu não comprei, porque na época ele era mais de 100 reais. Mas eu cheguei a comprar o Goka, porque o Goka não via no estrutural. Quem via no estrutural era só o Koga, que é de luz, o Divine Wind, que é de vento, e o Dark Law. Eram eles que viam no estrutural, além do Caos, né? Claro, que é a fusão, mas que não vem pro Mask Change. Aí depois eu vi, já tem um Trevas, mas eu descobri, tem o Dian, mano. O Dian é outro Trevas. Interessante. O Dian não, né? O Anki. O Dian é o Terra. E o Dian, quando ele bate, ele invoca um Hero do deck. Pô, maneiro, mano. E aí eu queria garimpar e comprar todo o Masked Hero. E algumas cores se repetem, né? No caso, o Dark Law e o Anki se repetiu. O Blast, que veio depois, se repete na cor do Divine Wind. E aí o Acid junto com o Vapor também se repete. E aí quem não tinha se repetido até aqui? Luz não tinha se repetido, fogo não tinha se repetido e terra não tinha se repetido. Agora o fogo se repetiu. Então, você jogador de Hero, espere mais 2 Masked Hero. Eu posso estar falando obviedades porque no mangá já pode existir essas cartas, mas eu não sei, só tô falando baseado no que eu vejo. Mas além disso, os monstros de main deck veio um de main deck fogo, um de main deck trevas e agora um de main deck água. É mais ou menos por aí, né? E o Água é esse cara aqui que também precisa ser um pouco mais standalone. E aí ele é uma das cartas que vai te dar uma parada, porque uma coisa que o suporte tem que fazer é tentar tapar buracos que o deck tem, certo? Então, quais buracos esse deck tem? Ele já faz uma mesa muito forte, ele já é muito consistente, mesmo usando múltiplas cartas. E às vezes você precisa usar múltiplas cartas, porque o nível de força que as cartas têm, como eu disse, sempre atrela o uso de algum tijolo. E mais cartas novas boas pedem mais tijolos pra você usar, então é uma parada dessa. E ele já é tudo isso, forte, consistente e tal, por que ele não é meta e tal?
sabe, acaba faltando tech, acaba sendo muito fraco pra algumas questões. Tem jogada anti-Nibiru? Tem, mas é muito situacional. Jogada anti-draw. Agora você tem mais ferramentas, talvez, tá? Porque esse Fountain aqui, ele diz que você pode revelar essa carta na mão e faz summon de um hero da tua mão em posição de defesa. Inclusive ele. Então ele em combinação com outro hero é jogada e você pode invocar ele pra ser push. E se ele é enviado pro cemitério pra ativar um efeito de carta, não é de qualquer jeito. Pra ativar efeito de carta, não adianta linkar ele, ele não triga. Mas se for usado como material de fusão, ele triga. Ele vai dar o efeito dele, que é setar um Mask Change do deck ou cemitério. E aí você não buscou a carta. Então é um efeito que você faz underdraw, o que é interessante. Agora, com a junção dessas cartas novas, o que será que a gente tem no deck de Hero? Tem um bicho que é importante falar, que é esse Voltic Thunder, tá? Ele é uma fusão que é feito com 2 Elemental Hero com diferentes atributos, exatamente igual você faz lá o Flame Wingman, eu acho, né? Que é o Hit Train do Flame Wingman. Aí eles fizeram agora um Hit Train do Gigante Trovão. Então, o jogador de Hero pode esperar Hit Train de mais cartas. Talvez o Shine Flare Wingman, talvez tenha. A Rampage, enfim, eu não sei se vai ter todas as fusões, mas enfim. E aí o efeito dele é tributa pra invocar um Elemental Hero do teu cemitério. É basicamente pra isso que você usa ele como ponte, né? Então, e olha só, que cada carta dessa vai beliscando carta do extra deck. Só tem 15 slots pra uma quantidade absurda de carta que tem que usar. Bom, primeira coisa, mano, eu vou trocar pra cá, pra tela do JDBR. É óbvio que eu vou recorrer ao mestre Jaden. E aqui eu preciso localizar a porra da carta do bagulho que eu tinha colocado. Tá, achei. Do filtro que eu tinha colocado no OBS. Tá aqui o esboço da decklist que ele colocou no vídeo que ele soltou com o Card Ejector. Então, tá aí, ó, New Miracle Ejector versus o Meta, que ele postou. Então aqui tá a decklist que ele usou pra fazer as plays e fazer um vídeo que tem muito jogo maneiro, que ele faz aqui. O que é que a gente tem nessa decklist que é importante de você se atentar? Aqui no deck do Jader tem trocentos decks de Hero que ele faz. Então, observa que por mais que seja parecido, não é tudo a mesma coisa. Isso aqui não usa nenhum Evil Hero. Aqui nós temos o uso dos Vision Hero, usa, porque o Ferris é um bicho bom, mas é o Anophysium, por exemplo. Um Ferris e um Increase. Ele continua usando os Destiny, porque o Mali é muito bom, e como você usa o Mali, ele tá usando o Denier também, então tem mais um bagulho aí. Mas ele não tá usando o Fusion Destiny, por exemplo. Apesar de no extra deck dele ter o DPE, porque você faz a poly, você faz a fusão de outras formas, e dá pra fazer, e tranquilo. Mas o grande ponto é a gente olhar em quão clean é a decklist. E aí, algumas coisas são bem doidas nesse deck pra falar. Ele usa Fusion Dash sim, tá literalmente aqui. Por isso que o Denier tá aí, né? Enfim, mas tem algumas coisas bem doidas nesse deck que é o Stratos usando o Two Off, tá ligado? Ele usa um E-Call. E o E-Call pega o Miracle Ejector, saca? Claro, dá pra você usar múltiplas dessas cartas. O mundo ideal pra mim nesse deck é que, se tivesse uma forma de você jogar sem ter que ficar, obviamente, né? Obviamente, com um nível de jogada boa, de uma, 2 cartas, cortando o máximo de brick possível e sem perder. Você vai perder push, mas que não perca tantos pushes, pra você não se fuder pra uma hand trapzinha e tal. Eu entendo que aqui foi tentado fazer o melhor possível, mesmo assim tem um Blazeman muito do esquisito que tá usando. Forma de você chegar em poly diferente. Tem a poly aqui, o próprio Furnace, ele pega o Mask Change ou pega uma poly, e ainda assim a poly tá sendo two off aqui nesse deck. Então tem algumas questões nesse sentido que valem a pena se atentar, tá? E ainda tem o News, e tem o Brick da Ejector, que é o Aqua Dolphin, e tem o Ferris, e tem o Brick do Ferris, que é o Increase. Mas todos eles são fundíveis pela poly, que é o que faz isso ser menos pior. Olha, 44 cartas, um Reshuffle, um Mask Change, um Favorite, que é mais bricks da engine que você usa, mas enfim. E aí, Dispatch Tech, cabe o Fua, cabe o Ash, cabe o Draw, e ainda tem esse Droplets em 44 cartas. Então, e o deck tem volume de tentar construir jogada, né? Então, tem esse fatorzinho aí que pode ser algo em favor do deck. Então, assim, cara, como vocês podem ver, tem coisas interessantes aqui, mas é claro que ainda falta coisa pra caralho. E o que isso faz na prática? Aí a gente vai dar uma olhada no vídeo de fato das jogadas que o Jaden colocou, porque ele soltou um outro vídeo com o Miracle Ejector,
com truquezinhos e combos, né, que você faz aqui com esse deck. Ele mostra aqui uma jogada anti-Nibiru e tal, mas basicamente eu quero mostrar o que ele cita aqui, que ele até escreve, né, ele até coloca aqui na tela, que o Ejector é basicamente um Hero Lives, né, que agora você tem 6 Hero Lives ou 9 Hero Lives se você usa um Emergence Call para poder pegar o card Ejector. É claro que aí pese o uso de draw e tal, então corte de algumas cartas tem um pouco a ver com isso também. Mas let's go! Vamos lá para a jogada que o nosso mano faz, né? Efeito circular, Dump Aqua Dolphin. Você faz aqui o Ejector que pega a Enshuffle. Vai dar efeito, vai embaralhar pro deck para poder invocar o Stratos. Enfim, efeito Stratos. Ele até fala que você pode pegar o Fairies, né? Para poder tributar. Mas, enfim, fazer Tribute Summon, porque o Normal não foi dado. Agora o Normal é do Vion. 2 bichos muito bons que você deu o Summon aqui. Plus muito forte. Normal Summon vai o efeito Dump Mali, efeito Mali, bane para trazer do deck um outro Mali, 2 deles viram o link do Crusader, efeito Crusader revive aqui o Mali, efeito Crusader tributa, pega um Shadow Mist, efeito do Vion pega a Poly, beleza, link para poder virar aqui o Device vai pegar a outra cor, né, para você poder fundir, então pegou aqui o News e a Poly funde os dois da mão, e aí vira o meu mano Infernal Flame Wingman, né, efeito Shadow Mist, efeito Wingman, pegou aqui a Trap, Favorite e pegou o Dusk Crow, que vai tributar para poder invocar o Sunrise. Efeito Sunrise pega o Miracle. Jogada, mano. Crow entra por Special, beleza. E o Crow vai dar efeito pegar o Furnace. Efeito Furnace, opa, ainda não. Fez aqui o outro Link, sei lá o nome dessa desgraça. Tá? Mali, Bunny invoca Mali, seta Poly de novo. Aí em Shuffle vai embaralhar um Hero e um New Space ainda para comprar uma carta, né? Legal. Efeito Furnace. Pegou o Mask Change, descartou uma carta, que foi o que ele comprou aqui, né? Então, legal. Efeito da Poly, fundiu um do campo e um da mão. Fez um DPE, porque o Furnace ainda tem nível alto, é Hero e tal, então Poggers. Fundiu um bicho de nível alto com um Destiny Hero, faz o DPE, sem ter o Fusion Destiny, é claro. E o Miracle, além dele tá dando esse Mask Change aí, né? Porque aí ele tira o Crow do campo pra fundir o Crow do cemitério, e aí você faz um Dark Law, e em seguida você bane 2 Mask de Hero pra fazer um Caos. E caralho, essa mesa é absurda. Absurda, tá? E aí, como vocês viram, é a jogada de uma carta, e jogada de uma carta sempre é suscetível a um monte de coisa, porque no final das contas o objetivo de One Card Play é muito mais demonstrar do que dizer que essa é a regra. Mas, como vocês puderam ver, melhorou, cara. Apesar de que olha a quantidade de cartas que você precisa no processo, e são cartas que você claramente vê que você vai usando o one-offzinho delas aqui e ali, que é mais ou menos o que o Memento faz, né? O Memento também é um deck que joga dessa forma, mas você pode, e não cabe muita deck, apesar de caber 12 em 40, dá pra fazer, mas eu vejo um pouco parecido, sabe? Esse tipo de deck me incomoda. Mesmo com tanta carta, o deck continua assim, porque, de novo, as cartas são tantas que o uso bom de uma carta vem atrelado ao uso de um monte de outras cartas não tão boas, mas que pro poder ser alto, que é o que o deck tem que ter, você precisa usar essas cartas mais forte pra caralho. No turno do oponente, essa Trap Favorite vira um monte de coisa, inclusive outro caos, né? Ele mostra combo com o Vion, mas o que eu queria mostrar aqui é o combo anti-Nibiru, que ele coloca essa artezinha aqui muito foda. Então, anti-Nibiru combo, let's go. Se bem, antes a gente já conseguia fazer uma coisinha ou outra, né? Com o DPE matando e voltando e tal, mas aqui é tudo muito mais consistente. Então, ele tá dando aqui o bagulho dele, que era um combo que... E isso é interessante, tá? Porque o que essa carta te dá é engraçado isso. Ele te dá possibilidades de fazer coisas que o deck sim já fazia, mas a Miracle Ejector faz tanta coisa diferente que o que ela faz na prática é aumentar a combinação de cartas das poucas coisas boas que o deck conseguia fazer, entendeu? Então, se tinha alguma coisa muito boa que o deck conseguia fazer, como jogar em volta de um Nibiru, como fazer aquela jogada que a gente fez no T0, o que ela faz é aumentar a gama de cartas, de combinações que você tem pra fazer, o que o deck talvez fizesse pouco antes, né? Então, de novo, o Ejector entrou, pegou aqui a Enshuffle, lembra que tem que jogar o New Space, invocou aqui o Stratos, efeito Stratos, você poderia pegar... Antes, no outro combo, ele deu o normal summon do Vion, agora ele pegou o Fairies, e aí o Recall pega o descarte do Fairies, né? Então, normal não foi dado ainda, descartou o Shadow Mist, trigger o Mist pra buscar, trigger o Fairies pra colocar do deck, pegou já o Crow, o Increase entrou, tributou o Fairies e agora vem o Vion. Efeito Vion, Dump Mali, efeito Vion, pega Poly, efeito da Enshuffle, vai embaralhar os bichos pra comprar uma, e você compra essa carta muito fácil, né? Porque
Beleza, então o uso lá da Ejector te dá uma carta no processo ainda, sabe? O brick que você usa te dá uma carta, mas o problema de brick vocês estão ligados, né? E tem que aumentar a quarta pra não comprar o brick, ou usar mais brick pra poder não comprar ela e ficar morta, esse tipo de coisa escrota de se pensar, né, enquanto joga. Mas ele junta 2 pra fazer o device vai pegar aqui, no caso ele pegou 2 ainda, nossa, mas pra pegar 2 ele tem que mostrar o Cosmo. Eu não sei, ativou o Poly, bom, ele tá falando aqui, se ele toma o Nibiru nessa parte, você ainda tem o que fazer, mas como não tomou, tá fundindo, é um do campeão da mão, fez um Inferno Rage, que tá pegando a Trap, efeito dele, tributa, pega o Sunrise, efeito Sunrise, pegou um Miracle, Normal do Aqua Dolphin, e como a jogada não gastou o Normal e ele mostrou com o device o News e o Aqua Dolphin, ele pôde pegar o Aqua Dolphin pra dar Normal e tirar uma da mão do oponente. Então, como ele tem bicho de ataque alto, com mais de 3.000 no campo, se ele olha a mão do oponente e o Nibiru tá na mão dele, você destrói o Nibiru, então o cara é obrigado a dar o Nibiru aqui e você ainda vai levar uma carta. Claro, se você deixou o Aqua Dolphin ativar efeito, você não vai deixar ele ativar pra não perder uma carta extra. Mas o ponto é, a jogada feita pra tomar o Nibiru. Eu não sei dizer em qual momento é melhor de dar o Nibiru aqui, mas enfim, aqui você força ele a dar o Nibiru, que é interessante. Então o cara vai lá e dá o Nibiru. Então, dando o Nibiru, leva a tua mesa e você ficou com um recurso na mão ainda, já tendo o Favorite, que é o mínimo do mínimo, você conseguir tomar o Nibiru, deixando defesa pra trás se o teu deck não tiver fôlego pra ter muito push depois disso. Mas aqui você dá o Crow pega outro Masked Hero, pega o Furnace aqui, o Mali ainda tá no cemitério que você não gastou, e aí você ainda nem passou pelo Crusader. O Crusader vai dar efeito, vai reviver o Mali, vai tributar o Mali pra poder pegar mais um, pegou um Denier, efeito do Furnace pegou aqui o Mask Change, descartou o Denier, o Mali, traz um Mali do deck, os dois estão virando o Wonder, efeito do Denier volta, efeito do Wonder recicla, o Denier recicla o Mali também, então toma e então toma, tá bom? Efeito da Poly, fundiu o Furnace com o bicho do campo e vira DPE, o Mali vira Mali de novo, né, porque você embaralhou com o Denier, banidor de cemitério com o Miracle, que faz aqui um Contrast Caos, você tem o Mask Change setado, você tem aqui a carta, enfim, ele tá fazendo essa ordem aí pra banir a carta do amigo, né, fez um Dark Law. E tá aí, você passou de DPE, Dark Law, Trap, é absurdo isso aqui, tá? Absurdo o que você consegue fazer pra cima do Nibiru. Não que outros decks não consigam fazer coisas absurdas depois de tomar Nibiru, é claro, mas o Hero tomava o Nibiru e ficava chorando, salvo em situações muito específicas, E agora é revigorante você conseguir fazer isso com as cartas novas, né? E pra finalizar, tem um combinho aqui do nosso mano Jaden OBR, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que agora a gente não tinha o Fountain na equação, porque aquele vídeo de combo era antes do Fountain ser lançado. Depois que o Fountain foi lançado, o Jaden ainda não fez um vídeo específico focado nisso, mas soltou esse vídeo aqui no Twitter, que a gente vai dar uma olhada também, que é Fountain versus Impermanence. Então você abre e lembra que o Fountain faz, ele revela e invoca um Hero da mão por não ser ele mesmo. Então ele te dá mais camadas de push que não foi através de buscada de cartas, o que é interessante. Então talvez esse Fountain ele seja uma boa carta de você usar múltiplas, tá? Não sei se cortando algum brick e tal, mas parece uma boa carta de você usar múltiplos, porque em combinação ele faz special de alguém e se mantém na mão, né? Ele se mantém na mão, certo? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Você pode revelar essa carta da mão, Special um Hero da mão em posição de defesa. E ele não é descartado nem nada, sabe? Ele não vai pro cemitério. Ele só invoca o bicho e valeu. Então, em combinação, ele é muito bom. E sendo push, ele também é muito bom porque ele se invoca. Então, vamos lá. Ó. Aqui a jogada é... Você tem o Stratos e o bichinho novo, né? Como é que é o nome? Fountain. Então, normal Stratos tomou em perma. E agora, doidão? Você vai mostrar esse menino da mão. Toma, invoca ele. Ele não faz nada no campo, mas aqui ele tá virando um Dugares. Efeito do Gás, detacha, e aí ele revive o Stratos. Até o momento, que é importante também, é uma jogada que não locou você em Hero. Te deixou fazer um rank 4 genérico. Eu já vi jogada muito da esquisita, eu acho que foi no canal do Noah, que ele faz um Dempsey, sabe? Ele faz um Dempsey com esse Stratos pegando Furnace, você faz um Dempsey, o Dempsey entra pegando um Fireflint Lady, você invoca a Fireflint Lady, o Dempsey lá na Extra Monster Zone vira um Gravity Control e você faz combo de Yumi, o que é muito do engraçado. E aí você pode usar Hero Lives pra invocar esse extrato do deck, porque o Furnace não loca, o que não é algo muito fácil de você ter em cartas de Hero. Cartas boas que não locam, e que ajudam, né, aqui, enfim. E a gente nem usou o efeito, na verdade, ele tá usando aí o efeito do Furnace. É engraçado, ele triga tipo um Mermeio, né? Eu não tinha nem me ligado nisso. Ele triga tipo os Atlantia, né? Que vão pro cemitério pra ativar um efeito. Então,
mesmo por custo, ele triga. Não tinha me ligado nisso. Mas eles fizeram isso pra não ser um bicho que vai pro cemitério como Link Summon, igual o Shadow Mist. O Shadow Mist, se você linka ele, ele triga, saindo do campo. Esse Fountain, ele seta do deck e valeu. Você fez esse Lugares, reviveu o Stratos que tinha sido negado, e ele caiu no cemitério pra ativar o efeito do Lugares, beleza, ele triga. Setou o Mask Change, e aí o Stratos tá pegando agora a Ejector. Opa! Que merda, eu apertei espaço sem querer. Tá, deixa eu ver se alinha aqui, né, no bagulho de novo. Beleza, Stratos, efeito do menino, seta o Mask Change. E aí pegou a Ejector do deck, efeito da Ejector, Dump Aqua Dolphin, efeito Ejector, Search, pegou a Enxuffle, efeito Enxuffle, vai embaralhar a própria menina do deck pra invocar. Tá, uma carta que a gente não tinha no outro deck, não sei se com certeza mudou a decklist, mas já vai se atentando, já vai pescando os bagulhos, do que o deck tem de cartas muito boas, sempre vem atrelado ao uso de umas porra que talvez você não quisesse usar. Nesse caso ele invocou esse News aqui, esse News ele entra e pega uma Poly, lembrando que é uma jogada muito específica que ele tá mostrando e tal, né, mas enfim, invocou aqui o News amarelo do deck, beleza, o Poly tá sendo ativado para fundir os dois de atributos diferentes no campo para fazer o Wingman, feito aí do Flame Wingman, tá pegando a Favorite, a Trap, ele tá virando um Sunrise, o Sunrise vai pegar um Miracle, Bunny, e aí tá virando o Voltic Thunder, né? E esse Voltic Thunder ele também é importante, porque ele se tributa para invocar o Stratos, e o Stratos vai fazer o que ele invoca, não é vez por turno, então toma. Pegou aqui o Crow, linkou 2 no campo, e toma, fez aqui o Wonder Driver, efeito do Crow, agora sim ele se invoca, e aí vem na seta do meninão Iron Dragon Chamaton, seta do deck, busca, pega o Furnace, seta ali o Miracle, no cemitério o Enxuffle vai embaralhar pra comprar. Será que ele pega esse merda? Não tem como invocar ele, né? Caralho, fez o Infernal Driver aí, Miracle de novo, banho do cemitério, faz o caos agora. Setou e passou. E aí esse Furnace fica na tua mão, você teve uma draw extra, o do Gares não sai daí, o Hero ele não faz nada, mas você tem a Favorite, você tem o Caos e você tem o Mask Change. E esse Mask Change ele pode tributar o Link, né? Ele não precisa tributar monstros que tenha nível, você tributa um Hero de atributo X. Então o Infernal Device ele é Dark, então ele vira o Dark Law, ele deve mostrar isso aqui, né? E o Caos nega uma carta Face Up, ele transforma o Device em Dark Law. E aí ele tem o Caos ainda e tem a Trap. E vocês viram que rola com certa naturalidade de se fazer. Claro, se o deck começa a rodar. E tudo no deck tem camadas diferentes de jogada, né? É um deck que tem muito push. É um deck complexo, mano. E aí, mas esse endboard é bem consistente. Sempre tem a Trap. Lembra? Usa Trap, usa News. Pois é. Sempre ter o Dark Law e sempre ter esse Contract Caos aqui. É bem consistente a forma que você faz isso. E maluco, é difícil pra cacete de dar suporte pra esse deck, tá? Depois de tudo isso, a minha conclusão. É difícil pra caralho. Eu sinceramente, eu não sei se, mesmo com tantas cartas, em algum momento esse deck de Hero vai ser um deck, eu vou abrir aspas, de verdade, que você vai ver performando, sendo meta, ganhando o ICS e tal. Provavelmente não, porque a forma com que ele vem sendo feito no decorrer do tempo tem essa amarra, a não ser que eles chutem um balde, né? Mas eles já tentaram chutar o balde fazendo um circular, que é o Card Ejector. Isso é chutar o balde para fazer uma custom card. E mesmo assim, continua com essas questões, o que eu acho que é um pouco preocupante no quesito competitivo, mas no quesito de o jogador de Hero que gosta do deck, que quer fazer coisas diferentes, que quer tapar lacunas que o deck tinha, isso aí é incrível, incrível. E essas cartas são muito boas. O Hero, com certeza, é um dos decks que você vê com mais diversidade de jogada e a forma com que você chega nos lugares. E assim, de verdade, pra ter o deck, ele deve ser um dos mais legais, porque tem N combos diferentes. Talvez só o Desper seja mais legal do que ele, sabe? O Branded. Talvez só o Branded seja mais legal do que o Hero, que é um deck com tantas possibilidades diferentes e com tantas adaptações que você pode fazer. Enfim, foi isso que aconteceu e é basicamente isso. O vídeo demorou muito mais do que eu queria, tá? Valeu, falou e até mais, tchau. Tenho que botar a indie, né? Toma.